De hoje vai falar sobre o reino. Eu quero pregar nessa noite sobre o seguinte tema: estabelecendo o reino através da palavra. Você pode repetir comigo aqui na sua casa? Estabelecendo o reino, pode ser mais forte. Estabelecendo o reino através da palavra. Abra a sua Bíblia, texto de introdução, Isaías capítulo 54. Cadê meu tangedor? Meu tangedor. Por favor, por gentileza, alguém providencie uma outra máscara para o meu tangedor. Aleluia. Meu tangedor, Mateus. Santo é o Senhor. Isaías 54, versículos 2 a 4. Eu vou ler numa outra versão, diferente provavelmente da sua, mas é uma versão que eu entendi mais importante para a palavra de hoje. Diz a palavra de Deus: limpe o terreno para as suas tendas. Limpe o terreno para as suas tendas. Acho que pode abaixar um pouquinho. Amplie suas tendas. Pense grande. Você não entendeu, vou tentar de novo. É a minha versão, ok? Que eu estou usando aqui. Limpe o terreno para as suas tendas. Amplie suas tendas. Pense grande. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionado. Não se acanhe, você não vai passar vergonha. Oremos. Pai, fala conosco nessa noite. Derrama poder, unção, glória, presença, para que o reino seja estabelecido através da Tua palavra um pouco mais nesse domingo, 15 de novembro, dia da República, 15 de novembro, dia de eleições, 15 de novembro, dia que o Senhor fez, 15 de novembro, dia de culto, nesse centro apostólico e profético, Mavec, do Rio de Janeiro para o Brasil e nações, nesse lugar aonde o Senhor tem liberdade para operar. Fala conosco e que a rema flua, se transforme em zoe. E se você crê, recebe, concorda, você diz amém. E aqui na igreja, na sua casa ou no aplicativo, onde você estiver, você pode aplaudir com força, bem forte, bem forte, bem forte. Santo é o Senhor. Essa versão que eu usei aqui, ela tem algo um pouco mais claro daquilo que nós vamos receber do Senhor nessa noite. Limpe o terreno das suas tendas. Limpeza. Deixar limpo, deixar preparado. Tirar lixo, tirar palha. Tirar aquilo que atrapalha, tirar poeira. Tirar cinza, tirar o entulho, tirar aquilo que incomoda, que atrapalha a manifestação de Deus. Amplie suas tendas e olha aqui o que diz: pense grande. O nosso Deus é um Deus grande. O nosso Deus não está limitado a pequenos pensamentos ou uma caixinha. Não, o nosso Deus é um Deus ilimitado, um Deus de glória. Pense grande. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Eu quero profetizar nessa noite, já que estabelecemos o reino através da palavra. Eu quero profetizar crescimento na família, família de Deus, na terra, no Rio, no Brasil, a família Mavec, a família, sua família, minha família, a sua, minha família, a nossa família. E olha isso que tremendo, você vai tomar posse de nações inteiras, alô! E repovoar cidades abandonadas. Meu Deus! É difícil, mas olha o que continua o profeta Isaías falando. Não tenha medo. Pegou? Não temas, você não será decepcionado. Depois ele diz, não se acanhe. Não precisa ficar acanhado.
você não será ou não passará vergonha. Deus está falando através do profeta Isaías, dando direcionamento ao seu povo. Deus está dando direcionamento e uma palavra de crescimento, uma palavra de avanço, uma palavra de rompimento. Romper as limitações, romper os limites. A tenda vai ficar pequena, a tenda vai precisar ser ampliada, a família vai crescer. Pense grande, você vai precisar de espaço. Alô? O que Deus está dizendo na verdade aqui é o seguinte: preparem-se, cresçam, avancem, tomem posse das nações e repovoem cidades abandonadas. É uma ordem de Deus, um direcionamento de Deus, acompanhado de um incentivo. Porque Deus, Ele fala, Ele direciona, Ele dá comandos, Ele dá direções, e depois Ele encoraja. Não tenha medo. Não tenha medo. Não se acanhe. Não se acovarde. Esse texto, ele faz uma conexão profética direta com Lucas 12, 32. Quando diz, não tenha medo, ó pequeno rebanho. Alô? Às vezes você se acha, nós nos achamos pequenos para tantas coisas grandes que precisam ser feitas. Não tenha medo, ó pequeno rebanho, pois foi, isso é uma palavra para mim, para você, para Mavec. Alô? Alô? Pois foi do agrado do Pai. Pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Conecta Isaías, o profeta messiânico, com Lucas. Deus está falando através de Isaías o seguinte: alarga, expande, cresça, avance, não te acanhes, não tenha medo, você vai tomar nações, você vai repovoar cidades. E aí em Lucas, nós vemos o Senhor falando a palavra dele dizendo, não tenha medo, pequeno rebanho, porque é um pequeno rebanho que Deus se agradou de dar o reino. Fundamentando então, introdução, fundamentando. João capítulo 1, versículo 1, pega agora forte esse versículo de João. Se conecta agora no profético, sai da terra e começa agora a subir. Vai para o alto, para você pegar aquilo que Deus vai falar agora. João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio, olha só gente, olha que forte Mateus, no princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós estabelecemos o reino através da palavra. Alô, quem já pegou aí? E a palavra, o verbo é Jesus. Então com ele e através dele, liberando palavras dele, nós declaramos, estabelecemos e entregamos para essa terra a preciosidade do reino de Deus. Rakarabashekandarai. No princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus, mas ele não somente estava com Deus. Ele era Deus. Ele é Deus. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. A palavra e o verbo era Deus. Aleluia. Fundamentando, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, Jesus é o próprio Deus.
Jesus veio à terra, Jesus foi crucificado, Jesus ressuscitou, Jesus ascendeu aos céus, obra da crucificação, ressurreição, ascensão, completou a obra e enviou a nós, a mim, a você e a sua igreja, uma autoridade. Uma autoridade. Eu vou repetir. Uma autoridade para estabelecer o reino dele na sua vida, na sua casa, na sua família, nos bairros, nas cidades desertas, na nação, nas nações e por onde Deus nos enviar. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Ele é a palavra, Ele é o verbo e Ele nos deu uma autoridade. Fundamentando, 1 Pedro capítulo 1, versículo 25. Abra lá. 1 Pedro capítulo 1. Santo é o Senhor. Primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro. Aleluia. Capítulo 1, versículo 25. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Segunda coisa aqui, ainda fundamentando a mensagem de hoje. Quando Deus libera a sua palavra, a palavra dele, ela não é uma palavra solta. Amém, Vitor? Pastor Vitor, ela não é uma palavra solta. Ela não é uma palavra qualquer. Ela é uma palavra firme, ela é uma palavra forte, ela é uma palavra que permanece, e não permanece por um dia, 2 dias, 1 mês, 1 ano, 1000 anos, 10.000 anos, 1 milhão de anos. Ela é eterna e ela permanece para sempre. Tarabachei, louvado seja o nome do Senhor. E diz a continuidade na versão do texto que eu tenho. E essa palavra é a palavra que foi anunciada a vocês. Não é qualquer palavra. Não é uma palavra de um homem. Não é uma palavra de qualquer outro grande profeta somente. Não. É a própria palavra de Deus que foi anunciada a nós. Fundamentando. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler vários textos agora, para fundamentar aquilo que Deus quer entregar para a nossa vida nessa noite. Hebreus 4, versículo 12. Diz: pois a palavra de Deus... Alô? Está aí, né? A palavra de Deus é viva, é eficaz, e ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, ela entra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz, eficiente, é uma espada afiada dos 2 lados, ela corta qualquer coisa, ela entra em qualquer lugar, ela rompe qualquer barreira, e ela cumpre o seu propósito, e ela vai fundo. Shekaramanai. É uma espada poderosa que Deus coloca na mão do seu povo, o povo do reino. Quem é o povo do reino aí? O povo do reino não é um povo qualquer, são reis e sacerdotes, são aqueles estabelecidos nessa terra para trazerem algo diferente, que esse mundo não está acostumado, mas que quando chega através de mim e de você, e através da igreja, levantando essa espada, muda, transforma, penetra e cumpre. Quem está aí? Viva e eficaz. Fala de vida e de efetividade.
Alguns acham que a palavra de Deus é apenas para ser estudada teologicamente. Como pode? A palavra de Deus é viva e gera vida, e é eficiente, ela é eficaz. Sabe o que isso quer dizer? Que quando ela é aplicada, que quando ela é liberada, que quando a palavra é estabelecida, quando a palavra é recebida, quando a palavra ela é gerada, quando a palavra ela é manifestada em nós e através de nós, ela cumpre de uma forma plena o seu propósito. Ah, você não entendeu. Mas você vai ter outras oportunidades. Quando a gente chega, a gente tem que fazer a diferença. Vou te dar um testemunho simples de hoje. Fui votar. Parei o carro em frente ao banco que eu voto. Estava cheio, um filão, quase até a esquina. Falei para Dani, pastora Dani, vai. Eu vou procurar vaga. Dei a volta, entrei na Rocha Fragoso, parei o carro e fui. E a fila? Até lá embaixo. Falei, Senhor, eu tenho culto hoje. Vou para casa da minha mãe, vamos na casa da minha sogra. Não dá, posso ficar esse tempo todo. Não, mas tem que votar. Tem que votar no meu vereador, tem que votar no meu prefeito. Entrei lá, olhei aquela fila, parada. Falei, não pode, amado. Não pode. Não pode. Eu fui lá na frente, chamei o fiscal. O fiscal estava com uma máscara parecida com a do Mateus. Eu com uma camisa diferente. Levando a cruz. Mas enfim. Eu chamei o fiscal e falei, queridão, Deus te abençoe. Tal, essa fila, não, são 4 sessões para votar aqui, é a fila única. Eu falei, mas está tudo vazio, a 300 está vazio. Eu falei, então como faz se o último da fila, lá na esquina, é da 300? Ele vai ficar 2 horas esperando a 300, a 297, a 298 e a 299 entrar. E ele não vai saber de nada. Espera aí, vamos fazer o seguinte, querido, vamos fazer 4 filas, uma para cada sessão. A gente organiza isso aqui, você pendura 4 papeizinhos aqui na frente do banco, com o número da fila, a gente separa 4 filas e todo mundo vota rápido. É uma senhora, vamos fazer isso. Eu falei, então peraí, eu virei para a fila, falei, pessoal, é o seguinte, 4 filas, 297, 298, 299, 300, todo mundo vindo para cá, no meio da 28 de setembro. Na rua, calçada, no Itaú. 4 filas feitas, eu votei em 3 minutos. Ainda quis ceder meu lugar, que eu estava na frente para o rapaz com a criança. Falou, não, pode ficar. Ficou tão feliz que já estava chegando. Não, vai. Parece uma coisa simples. Mas quando você chega e você carrega a unção, carrega a palavra, você faz a diferença na simplicidade. Deixou de aglomerar um monte de idoso que estava na fila. Você está entendendo? Eu não vou nem dizer, se eu falo depois, o que o outro comentou quando passou. Não, vou dizer. Tinha que ser um vascaíno para organizar essa fila. Vejo que és profeta. Problema resolvido. Ainda deixei o legado para o dia inteiro de votação, porque isso já era meio-dia. O cara estava desde 7 da manhã com a fila até a esquina. Alô? Mentalidade do reino, vê um problema e não se acostuma com o problema. A mentalidade do reino, quem carrega a palavra, vê um problema e estabelece uma solução. Coisas simples, coisas grandes. Uma fila de votação, uma visita ao Congresso Nacional, uma oração pelo prefeito. Você vê um problema e você não concorda com ele. Você não alinha o teu discurso, a palavra estabelece o reino. Ali parecia assim, mas foi uma palavra, 4 filas. Uma palavra em concordância ia me deixar até as 3 horas da tarde lá. Eu e todo mundo. Uma palavra do reino, uma mentalidade do reino, vê um problema e não se acostuma com ele, mas procura trazer a solução. Louvado seja o nome do Senhor. Um agente do reino, ele aonde ele estiver, ele vai manifestar a presença, ele vai manifestar a glória, ele vai manifestar o poder, ele vai manifestar a unção que está sobre ele. Você pode aplaudir a presença?
Quero declarar sobre a tua vida uma mentalidade do reino, uma mentalidade apostólica e profética, que não se acostuma com o problema, mas que é um agente de solução, é um agente de solução. Vamos, levante agora suas mãos. Eu quero declarar sobre todos que estão conectados conosco, a mentalidade do reino na sua vida. Aonde você vir um problema, você será um agente de solução. Aonde você ver um problema, você será um agente de solução desse problema. Louvado seja o nome do Senhor. Fundamentando, segundo Reis 2, abra lá, vamos, abra rápido aí, segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 22, o pastor vai colocar também ali, no monitor, segundo Reis 2, 22, imediatamente aquelas águas se tornaram puras. Rio de Janeiro, declaramos sobre essa cidade purificação das águas. Shei rabando kandarabashe keremanai rekandeketeremanai, que sejam limpas, purificadas as águas da cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é chamado Rio de Deus para o Brasil. Imediatamente aquelas águas se tornaram puras, e assim permanecem até o dia de hoje. Mas olha o segredo: conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Alô? Querido, as águas sujas, podres, se tornaram puras. Lembra o que o profeta Eric falou aqui nesses dias? Que aquilo que Deus faz em nós e através de nós e conosco se perpetua. As águas se tornaram puras e assim permanecem, conforme a palavra de um homem, de um profeta, com a unção do Espírito Santo de Deus, Eliseu, conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando um homem como Eliseu, que está debaixo de um manto, entenderam, Mateus? Quando um homem como Eliseu, que está debaixo de um manto, de uma unção profética, como um manto de Elias, tudo aquilo que ele liberar, toda palavra que sair da sua boca, não é uma palavra comum. Tudo aquilo que eu e você soltamos, não é uma palavra comum. Não é uma palavra comum. Não é uma palavra comum. Quem está aí? Conforme a palavra que Eliseu havia proferido. Canta labaxere carabassora. Quando você e eu, nós entendermos, quando você entender, que quando caminhamos pelas ruas, na unção de Eliseu, começamos a soltar as palavras e proferir as palavras. Nós estamos numa região chamada Grande Tijuca, ok? Tijuca significa água podre. Significado da palavra Tijuca, água podre. Não por acaso o rio Maracanã é uma podridão, uma sujeira. Quem está aí? Alô? Rio de Janeiro. Os portugueses, quando começaram a chamar de Rio, 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 é porque quando eles chegaram acharam que a Bahia era um rio. Alô? E a Baía de Guanabara está suja. As águas dessa cidade precisam ser purificadas. As águas dessa cidade precisam ser limpas. E eu não falo só naturalmente, porque o natural é apenas um reflexo do espiritual.
Quem está aí? E sabe quem vai limpar as águas dessa cidade? Não é a SEDAI. Não é a SEDAI. Não é a SEDAI que vai limpar as águas dessa cidade. Vou repetir mais 3 vezes. Não é a SEDAI que vai limpar as águas dessa cidade. Não é a SEDAI, a companhia de águas, que vai limpar as águas da cidade. Não é a companhia de águas que vai limpar as águas dessa cidade. Quem vai purificar as águas dessa cidade espiritualmente, quem vai purificar as águas dessa cidade é a igreja do Senhor. São os profetas do Senhor, são os Eliseus do Senhor. É a geração Eliseu que vai purificar as águas da cidade do Rio de Janeiro e consequentemente do Brasil. Xarararabachei. Santo é o Senhor. Fundamentando mais um. Salmos 33. Aleluia. O que houve? Depois me diz o que houve com ele. Salmo 33. Salmos 33, versículo 4. Diz a poderosa palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Quem tem uma palavra aí? Quem tem palavra? É verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que Ele faz. Ou, a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que Ele realiza. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós pensamos na palavra como uma forma de estabelecer o reino, nós temos que ter o seguinte entendimento, profeticamente falando, uma mentalidade profética, que tudo aquilo que está na palavra, que contém na palavra, que Deus coloca na sua palavra, é verdade, é verdadeiro. E aquilo que Ele colocou na sua palavra, Ele mesmo é fiel para cumprir e para fazer. Você entende isso, querido? É um entendimento que quanto mais profundo for na minha vida e na sua vida, mais sobrenaturalmente nós vamos caminhar. Aí você não sai de casa simplesmente para fazer um voto. Mas quando eu voto, eu oro. Eu coloco o número do candidato e eu abençoo. Porque todos que são estabelecidos em autoridade são estabelecidos com a permissão de Deus. Então seja quem for que vença, eu oro por quem eu quero. Se Deus atender a minha oração, aleluia. Se Deus não atender, glória a Deus. Agora eu tenho que começar a orar pelo outro. Se você tiver o entendimento que tudo aquilo que você faz, conectado com a palavra, você já tem a garantia que o final disso é a bênção de Deus sobre a sua vida. Se você alinha o teu discurso com a palavra verdadeira de Deus, confiando que Ele é fiel para realizar, você nunca mais vai soltar palavras contrárias à Bíblia. Alô, quem está aí? Você não vê em nenhum momento Jesus se alinhando ao discurso de como estava a situação. Ele chegava e lançava uma palavra que mudava a situação. Alô? Dito isso, eu quero compartilhar mais 4 coisas com você aqui. 4 aspectos dentro dessa palavra de hoje, fundamentada em tantos textos. Porque quando nós falamos do reino de Deus, ele deve ser estabelecido entre todos. Entre os povos. Não é um reino físico, é um reino espiritual, mas que atua no físico e no geográfico. Você está entendendo? Muito menos, querido, um reino que não é real. É um reino real. Existe, tem estrutura, tem processos, tem princípios, tem fundamentos, tem manifestações poderosas e sobrenaturais. É real, ele existe. 4 aspectos. Primeiro, que eu quero compartilhar com você: o reino de Deus se estabelece
quando pessoas são tocadas e impactadas pelo senhorio de Jesus, de Cristo. Quando pessoas são tocadas, se convertem ao Senhor. Quando uma cidade, e quando eu digo uma cidade, cidade formada de pessoas, quando uma cidade é tocada por Ele, e há uma conversão em massa, quando pessoas são tocadas por Jesus, ali é um sinal que o reino está sendo estabelecido. Quando uma cidade é governada por homens e tementes a Deus, que não se alinham a princípios carnais, a princípios pecaminosos, é sinal do reino. O reino de Deus se estabelece quando Jesus é o centro, quando Jesus é o principal, numa vida, numa família, numa casa, em uma região. O reino de Deus vem. Segundo, o reino de Deus está onde os agentes do reino estão. Você não entendeu, vou tentar de novo. O reino de Deus está onde os agentes do reino estão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aonde eu estou, o reino está. Aonde você está, o reino está. Ele tem que estar. Porque se você e eu, se uma igreja, se nós somos um agente, ou somos agentes do reino, aonde nós estamos, o reino está. Você sabe que uma embaixada estabelecida numa nação estrangeira, ao cruzar a porta daquela embaixada, aquela terra dentro da embaixada não é mais o país. Vamos dar um exemplo. A embaixada de Israel no Brasil, em Brasília, na capital federal. Do lado de fora é o Brasil. Alô? Mas, quando você entra pelas portas da embaixada de Israel, ali dentro é Israel. Uau! Tá pegando aí? Então, a minha casa está aqui no Rio de Janeiro. Eu vou chegar lá. Mas, quando eu entro na minha casa, a minha casa é um outro território. É um território do reino do Senhor no Rio de Janeiro. E nós, a Bíblia diz que somos embaixadores do reino de Deus. Você pode glorificar ao nome do Senhor. Se no físico uma embaixada, ao cruzar a porta dela, é uma outra nação, mesmo no Brasil, que dirá no espiritual? Alô? Uma vez eu vi um filme, eu não me lembro qual é o título, porque eu vejo muito filme, eu gosto de filme de guerra, porque sempre tem princípios, né? E tinha um cara fugindo lá, uns caras que queriam matar ele, e a fuga dele era para a embaixada americana. E ele foi igual um louco, e ele correu, e ele fez, porque os caras vindo para matar ele, e ele correndo. Por quê? Entrando, cruzando a fronteira da embaixada americana, as portas, ele estaria protegido. Você entendeu, Vitor? Quando você está no reino, você está protegido. Quando você está inserido, o embaixador do reino, ninguém pode te tocar. O inimigo não pode nos tocar. Ele não pode fazer nada comigo, nem contigo. E no filme o cara chegou, cruzou a entrada, a porta. O alívio de estar sob a proteção da sua nação. Aleluia. O reino está onde os agentes do reino estão. Terceiro lugar, a palavra estabelece na terra o que já foi, não é o que será. O que já foi
estabelecido e liberado no céu. Então, a palavra liberada por um agente do reino, um homem e uma mulher de autoridade, ela vai estabelecer na terra aquilo que já foi. Não é que será, mas aquilo que já foi estabelecido e liberado no céu. Querido, eu gosto muito de Efésios 1, versículo 3, que diz que Deus já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Então, um agente do reino tem uma responsabilidade: acessar as regiões celestiais e trazer do céu para a terra, através da palavra liberada, da unção liberada, aquilo que Deus quer fazer. A palavra estabelece: louvado seja o nome do Senhor. Quarto lugar, você está aí? Você pode glorificar o nome dele, você pode falar o nome dele, diga: Jesus, o Senhor tem a primazia, a minha vida e nesse lugar. Então aplauda ele, porque quando você fala dele, ele vem. E nós estamos aqui para falar dele, nós estamos aqui para deixar que ele faça, porque tudo vem dele, tudo volta para ele e tudo é para a glória dele. Quarto lugar, a palavra é a verdade do reino. Isso é forte. Quando eu terminar, eu preciso que alguém dê um glória. Mas não é um glória qualquer. É um glória dobrado para a máscara. Porque quando você fala com a máscara, já diminui o volume. Então, você precisa dobrar o glória para sair pelo menos parecido. Alô? Quarto, a palavra é a verdade do reino. Respira fundo para dar aquele glória. Mateus vai até subir o som ali no violão quando eu terminar. Respira fundo. A palavra é a verdade do reino. Vai subindo, Mateus. A palavra é a verdade do reino. Mais uma vez, só para ficar mais firme. A palavra é a verdade do reino, que traz o movimento de mudança e transformação de cenários e atmosferas. Você pode glorificar o nome do Senhor nesse lugar, na sua casa. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa noite. A palavra é verdade que traz o movimento de mudança. Que venha a tua verdade, Senhor. Que venha o teu reino, que venha um movimento poderoso do céu na terra, que traga mudança, transformação de vidas, de famílias, de casas, de casamentos. Ó Deus, meu Deus, nessa região, nessa cidade, nesse país, meu Deus, venha, que a palavra traga um movimento de mudança. Aleluia. Aleluia, eu já estou terminando para orar. Isaías 55, 11, abra lá. Vai glorificando, vai dando glória. Isaías 55, versículo 11. Assim também acontece. Gente, é muito forte isso. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Alô? De onde sai a palavra? Da boca. Assim também acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas realizará ou fará
toda a obra que eu desejo. E atingirá, olha isso, a palavra atinge. Pegou? A palavra atinge o propósito para o qual a enviei. Louvado seja o nome do Senhor. Querido, esse texto é muito forte. Assim, Deus está dizendo, assim acontece com a palavra que sai da minha boca. Ela não volta vazia, mas ela realiza. E ela realiza o quê? Olha isso, toda a obra. Deus não faz nada pela metade, Márcio. Deus não faz nada pela metade. Mas realiza toda a obra. Só que o interessante é que Deus diz assim, toda a obra que eu desejo. E depois diz que atingirá. Que Deus nos atinja com a sua palavra, que cumpre o propósito para o qual Ele enviou, que a palavra encontre homens e mulheres que dão liberdade para o agir e o operar dela, e que esses homens e mulheres, ao receberem, soltem e liberem também a palavra, para que a palavra se perpetue e atinja outros, e atinja vidas, e atinja nações e regiões e casas e famílias, em nome de Jesus. Ararabaxandarás. O tema da mensagem é estabelecendo o reino através da palavra, amém? E para concluir, eu quero ler o último texto de Lucas 12. Nós não começamos com Isaías e Lucas, lembra? A introdução não foi a conexão Isaías com Lucas? A conclusão, nós vamos fazer a mesma conexão. Lemos Isaías 55, 11. E agora vamos ler Lucas 12, 32. Abra aí. E quando você encontrar, você dá um glória a Deus bem forte. Diz assim: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino de Deus, dar o reino a vocês. Pegou o verbo? Foi do agrado do Pai dar o reino, ou em outras traduções, concedeu. Sabe o que isso quer dizer? O verbo não está vos dará ou concederá. O verbo está no passado. Ele já concedeu. Ele já deu. Ele já entregou. Ele já entregou. Pode vir o pessoal do louvor. Ele já entregou. Ele já deu. Já está disponível. Ele já entregou. Você pode ficar de pé aí no seu lugar, aí na sua casa? Querido, nós podemos até nos achar pequenos, estarmos pequenos, mas Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra, e sobre essa palavra, sobre essa bênção, sobre essa direção, nós vamos avançar com o reino. Aleluia. E eu vou pedir agora, e o louvor já vai começar a tocar, a dedilhar. E eu vou pedir para você fechar os seus olhos agora. Comece a falar com o Senhor agora. Estabelecendo o reino através da palavra. Nós falamos e falamos e falamos e falamos e falamos e falamos tantas coisas. Mas se tem uma coisa que nós temos que falar o tempo todo, todo dia, toda hora, todo momento, para nós mesmos, para os outros e aonde estivermos, é falarmos dele, é soltarmos a palavra dele, é liberarmos a glória e a presença dele, porque o reino de Deus se estabelece através da palavra. Shakarabaxe kandarabara rekandalabaxe kandaramanarabana recandaramana xerere manarara
Ramanarabasuri andarabashere kandaramana. Ranarabasuri andarabashekararana. Venha, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. E quem quer o reino, levante as mãos e comece a declarar. Antes da oração, antes mesmo do momento da adoração, comece. Rakanalabasuri andaramanashe. Sim, Deus. Ei, Ramana Suriandarabasheca Labarai. É chegada a hora daqueles que são filhos manifestarem o reino de Deus. Chocarabassuri andarabashe. Como no céu, toma o teu lugar na terra como no céu. Na terra como no céu. Declare. Toma o teu lugar na terra como no céu. Na terra como no céu. Vem, 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 vem. como no céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória. Te convidamos, te desejamos, Rei. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a Cultura que vem. Receba agora na tua vida, na tua casa, a glória. O reino é chegado. Um novo tempo, uma nova unção, uma nova glória. Vamos! Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, Te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma. Como assim, Deus? te convidamos, te desejamos, Rei da glória. Toma o teu lugar. te convidamos, te desejamos, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, Flua a cultura que vem do céu. Oh, te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Senhor, nós declaramos o teu reino. Nós declaramos o teu reino nessa cidade. Que venha o reino de Deus nas escolas do Rio de Janeiro. Que venha o teu reino nas universidades do Rio de Janeiro. Que venha o teu reino nos hospitais do Rio de Janeiro. Que venha o teu reino nos presídios.
finanças do povo de Deus. Que venha o teu reino nas casas de governo, na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Que venha o teu reino em cada esfera dessa cidade. Nós abençoamos, nós liberamos palavras de bênçãos e nós declaramos: Rio de Janeiro, você não é Rio de nojeira. Rio de Janeiro, você é Rio de Deus. Que venha o reino de Deus nas igrejas do Rio de Janeiro. Que as crianças sejam impactadas pelo reino. Que os adolescentes sejam impactados pelo reino. Que os jovens sejam impactados pelo reino. Que os casamentos sejam impactados pelo reino. Nós declaramos a cultura do reino dos céus se estabelecendo nas 7 montanhas da cidade, em nome de Jesus. Abra os seus lábios agora e, como profeta, estabeleça, declare a palavra. Declare a palavra. Chame o reino, chame o governo de Deus. Desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. Te convidamos, Te desejamos, Rei da Glória, toma o teu lugar. te convidamos, te desejamos, Rei. Venha o teu reino, venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o teu governo, Venha o teu governo, tua cultura que vem do céu. A tua palavra diz, Senhor, que a terra e a sua plenitude são do Senhor. A terra e a sua plenitude são do Senhor. O mundo e aqueles que nele habitam. E nós liberamos essa palavra. O Rio de Janeiro é do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que nessa cidade habitam, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó portas do Rio de Janeiro, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos do Rio de Janeiro, as vossas entradas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Esse é o Rei da Glória. Nesse dia 15 de novembro, como portas dessa cidade, nós declaramos as entradas do Rio de Janeiro abertas para que venha o Rei da Glória.
Entra, Senhor, com a tua glória nessa cidade. Invada a Cracolândia, as comunidades do Rio de Janeiro. Senhor, vai com a tua glória nesses leitos de hospital, Senhor. Invada, Senhor, com a tua glória as famílias destruídas e restaura, Senhor. Na terra como no céu, toma o teu lugar. Na terra como no céu, na terra como Levante as suas mãos aqui em casa. Eu profetizo, eu declaro, eu lanço, eu solto uma palavra sobre a sua vida hoje. Recalabassuri andarabachei. Milagres, o sobrenatural acontecendo. Creia, não somente receba como mais uma palavra que você ouviu. Creia que Deus pode fazer algo extraordinário, ainda que você não veja a solução. E eu declaro: receba milagres hoje, em nome de Jesus. O sobrenatural vai acontecer. Sobrenatural significa aquilo que não é natural, que não é comum, aquilo que é incomum, aquilo que homem e ciência não explicam. Eu quero declarar sobrenaturalidade, milagres, em nome de Jesus. Porque o reino é sobrenatural, e as palavras do reino geram e causam impacto no natural, mas é um impacto sobrenatural. Quando Jesus chegou até o túmulo de Lázaro, João capítulo 11, ele não olhou para aquela situação com um olhar, o que naturalmente todos olharam e estavam olhando. Ele somente disse que a glória de Deus ia se manifestar. Ele lançou uma palavra, ele disse: Lázaro, 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 vem para fora. Saia do túmulo, saia da escuridão, venha para a vida, venha para a vida. Lançamos palavra de vida, de milagres, de sobrenaturalidade. Receba nessa noite e flua como esse agente do reino. Você, tua casa é uma embaixada do reino. Essa igreja é uma embaixada do reino. E nós somos embaixadores do reino. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite. Que essas verdades espirituais permaneçam em nós e que elas fluam através de nós de uma forma poderosa. Dá-nos dias onde veremos a manifestação da Tua glória. Em nome de Jesus, abençoa esta semana. Toda a programação ministerial, pessoal, familiar, tudo debaixo da Tua bênção. Nós queremos fazer tudo. Proibimos todo roubo e retaliação do inimigo contra nossas vidas, casas, famílias e igreja. E declaramos uma semana poderosa para a Tua glória, e que a Tua graça, Teu amor e a comunhão com Teu Espírito sejam com todos hoje, e que esse final de novembro, essa segunda metade de novembro, seja poderosa, gloriosa, em nome de Jesus.
Você que crê, concorda e recebe, diz amém. Você pode aplaudir o Senhor. Que Deus te abençoe. Shalom, shalom. Terça escola profética, quarta profética, 19h30.